Bem-vindos ao vídeo tutorial de visto canadense. Documentos necessários: passaporte com validade mínima de 6 meses da data do retorno da viagem, informações pessoais completas, dados pessoais completos dos pais e irmãos, informações sobre escolaridade dos últimos 10 anos, viagens internacionais dos últimos 5 anos, endereço da escola no exterior já fornecido pelo NR. E atenção, o visto pode ser concedido com a validade do passaporte. Instruções para o preenchimento dos formulários. Todas as letras devem ser maiúsculas em todos os formulários, sem acento e sem ser cedilha. Sempre que pedir o nome do solicitante é o nome do filho que vai viajar. A assinatura é sempre do pai ou da mãe. Escolher apenas um dos responsáveis para assinar todos os formulários. O formato da data é ano, mês e dia. Escolha uma data que você acha que vai entregar os formulários e tudo deve ser escrito em inglês. O primeiro documento que veremos é o cronograma. Aqui teremos todos os links dos formulários, sendo um preenchido à mão e os outros preenchíveis no PDF. Todos devem ser impressos e assinados pelo pai ou pela mãe do viajante. Segue também a lista com todos os documentos para aplicação do visto e informações importantes. O primeiro formulário que veremos será o Consent Form. Esse formulário é o preenchível à mão, então pode imprimir direto. Na primeira linha da segunda página, nome legível do viajante, endereço completo do mesmo, assinatura do pai ou da mãe, data. Todas as datas serão ao contrário, sempre o ano, o mês e o dia. Cidade e país que está assinando, São Paulo SP, por exemplo. Na página 3, teremos agente de viagens é NR Intercâmbio, relacionamento é agente, assinatura do solicitante novamente pai ou mãe, data sempre ao contrário, ano, mês, dia. No quadrado de baixo, declaração a ser assinada somente por VFS Global Service, que é a empresa que recebe os documentos, então não precisa preencher nada. Pode deixar esse formulário de lado. Agora começaremos o IMM 5257E. UCI não precisa preencher nada. Eu quero o serviço em inglês. Nome, sempre vai preencher os sobrenomes e depois o nome, o primeiro nome. Se for nome composto, por exemplo, José Henrique, os José Henrique nesse campo e no outro campo os sobrenomes. E aí vocês vão preenchendo. Lá em cima, a gente vai optar por Visitor Visa e a gente vai marcando se ele já teve algum outro nome. Não. Sexo feminino, data de nascimento sempre daquela maneira, ano, mês e dia, local que nasceu, país que nasceu. Esse é o formulário mais longo que temos e é o mais importante também. Vai escrever a nacionalidade, né, brasileiro neste caso, desse exemplo que a gente utilizou. Vamos com o passaporte em mãos, vamos preencher as outras informações em breve. Aí a gente vai colocar informações sobre se é residente, se é temporário aqui no Brasil, se você já morou em algum outro país, se o país que você está aplicando é o mesmo que você reside, no caso, sim, porque nós moramos no Brasil e estamos aplicando aqui. Aí vai colocar o estado civil, que provavelmente seja solteiro. Automaticamente, ele já vai bloqueando todos os campos que não precisam ser preenchidos. Você coloca que não foi casado anteriormente, caso não tenha sido. E aqui a gente vai colocar as informações do passaporte, sem espaço, sempre tudo em letra maiúscula. O país que foi emitido o passaporte, data de emissão e data de validade do passaporte. Lembrando, validade mínima de 6 meses da data do retorno da viagem. Abaixo, colocaremos as informações de contato do viajante aplicante. Então, nome da rua, endereço completo, número, apartamento ou casa, se for casa, cidade, país, preenchendo de acordo com o endereço da pessoa que está aplicando.
Descendo para o próximo item, ele pergunta se o endereço é o mesmo para correspondência. Nós preenchemos que sim, caso seja, ele já bloqueia todos os outros campos. Aí vão pedir telefones. A gente costuma colocar primeiro um telefone residencial, código 55 Brasil, 11 no caso de São Paulo. O telefone residencial primeiro. No seguinte, a gente vai colocar outro celular, 5511 e o número do celular, né? Obviamente a gente usou um número exemplo aqui para esse vídeo. O e-mail é muito importante, pois o consulado pode contactar vocês por e-mail. Então, de repente, se a criança ou adolescente que está aplicando não utiliza o e-mail, eu aconselho que coloque o e-mail do pai ou da mãe. Detalhes da visita no Canadá. Detalhes da visita no Canadá. Estamos aplicando para um visto de turismo com um estudo de curto período. É o que a gente vai selecionar no quadrado 1. Depois colocaremos as datas de início e término do curso. Fundos disponíveis para minha estadia. Colocamos 2.000 como exemplo. Você pode colocar o que achar que ele vai levar de dólares. Nome é o nome da escola que é a responsável em receber os alunos lá. Temond International College. Relacionamento, escola e o endereço completo que já está aí para vocês visualizarem. Detalhes da visita no Canadá, continuação, não precisa preencher nada. Agora vamos entrar para a parte de nível de educação. Na primeira, como ele não é universitário ainda, marcaremos não. E depois no employment, marcaremos as escolas que eles estudaram nos últimos 10 anos. Se o seu filho estudou de 2001 até 2015 na mesma escola, você só vai preencher a linha 1. Então, vai colocar a partir de 2001 até 2015, o mês atual. A ocupação, no caso, é estudante. No outro quadrado, você vai colocar o nome da escola completo, colégio São Gonçalo, colégio do bairro, né? A gente usou o exemplo, a cidade e o país. Caso tenham outras escolas nesses 10 anos, vocês preencham o 2 e o 3. Rolando um pouco mais para baixo, temos aquelas informações que são um pouco óbvias, né? Mas a gente sempre tem que responder. Se você participou de algum grupo governamental, se você tem alguma ligação com grupos terroristas, se você teve alguma doença infecto-contagiosa, entre outros. Aqui a gente vai preencher a data, ano, mês, dia que você acha que você vai entregar os formulários para a gente enviar para o consulado. Aí você vai descer tudo, apertar validar. Automaticamente, se alguma coisa estiver incompleta, ele já vai te acusar e vai te mostrar em vermelho onde está. Caso esteja tudo correto, você preenche novamente a mesma data e aí automaticamente ele vai gerar 5 códigos de barra. Aí é só imprimir e deixar de lado para depois assinar. Partiremos agora para o próximo formulário, que é o Family Information 5645. Acima marcaremos Visitor. Na Section A colocaremos nome completo do viajante, data de nascimento, ano, mês, dia, local que nasceu, estado civil, endereço completo com cidade, estado, CEP, se possível país também, e ocupação, no caso, estudante. Pularemos a linha abaixo e depois colocaremos as mesmas informações do mesmo formato, no mesmo formato, do pai e da mãe. E marcaremos na coluna da direita não e não, que eles não estão aplicando para o visto, juntamente com o solicitante. Aí colocaremos a data, sempre do mesmo jeito, ano, mês e dia. Pularemos a Section B, que é no caso se tiver filhos. Marcaremos ano, mês e dia novamente. E passaremos para a página 2, que é a parte dos irmãos. Aí, do mesmo jeito, a gente marcará o nome de todos os irmãos, um irmão por linha, relação, se é irmão ou irmã, e do mesmo formato, data de nascimento, país que nasceu, estado civil, endereço completo e ocupação, e ao lado direito na coluna vai marcar se vai aplicar conosco ou não.
pode ser que o seu filho esteja viajando com o irmão. E aí você pode marcar, se ele estiver aplicando também, pode marcar yes. No caso, se não estiver aplicando, põe o no. Depois vai descer novamente e marcar a mesma data, sempre com ano, mês e dia. Esse formulário já pode ser impresso também e já deixar guardado ao lado, juntamente com os outros formulários. Já estamos quase acabando. Agora passaremos para o formulário que chamamos de agenda, que é o 5257B. Aqui marcaremos da mesma maneira que estou marcando aqui no primeiro quadrado, e aí novamente colocaremos os sobrenomes, logo depois o primeiro nome, se for composto coloca os dois, a data de nascimento, e o CI não precisa preencher nada. Descendo para o próximo item, preencheremos não, se você não participou do serviço militar, não, se você não depredou uma construção religiosa, não, se você não é membro de alguma associação ou organização, não, se você não tem uma posição no governo. E agora marcaremos sim, caso você tenha viajado internacionalmente nos últimos 5 anos. E aí a gente vai preencher por ordem, de trás para frente, então da mais recente, as viagens que você fez, colocando o ano e o mês, coloca o país, normalmente o país que você entrou. Por exemplo, eu fui fazer uma viagem pela Europa, a gente foi para a Itália, depois fomos para a Espanha, então você vai colocar primeiro Itália, se for o país que você entrou, e depois marca todas as cidades. A gente foi para Roma, depois fomos para Madrid, depois fomos para Barcelona. Propósito da viagem, turismo e assim por diante. O interessante aqui é que você consegue adicionar abaixo, naquele mais, em cima da palavra Canadá, você consegue adicionar quantas viagens forem necessárias. Então, se você fez mais de 4, 5, 6 viagens, você vai ter que adicionar outras linhas, até você preencher todas as viagens internacionais que o solicitante realizou nos últimos 5 anos. Depois que preencher tudo, vai descer, validar, e se tiver algum erro ele já vai te acusar, caso não tenha, ele vai falar que a validação foi feita com sucesso e você já pode imprimir esse formulário também para depois colocar junto com os outros e assinar. Agora chegamos no último formulário, que é o Representative Form 5476. Esse é bem rápido, tem poucas coisas para aplicar. No primeiro quadradinho a gente põe a primeira opção. Na primeira linha vai colocar os sobrenomes. Na segunda linha, o primeiro nome. Na quarta linha vai colocar a data de nascimento. No item 3 e 4 não precisa preencher nada. No item 5, os nomes dos representantes do consulado e do DNA intercâmbio, que somos nós. No item 6, a gente vai marcar Other. No item 7, o nosso endereço completo, aqui do NR Intercâmbio. No item 8, também não precisa preencher nada. No item 9, também não. E para finalizar no item 10, a data daquele mesmo jeito, ano, mês e dia, e depois vai assinar acima. É só mandar imprimir e juntar com os outros para assinar todos pela mãe ou pelo pai. Depois de assinados e preenchidos, os formulários devem ser enviados ao escritório do NR Intercâmbio, juntamente com toda a documentação necessária